paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Lucas, capítulo 22, verso 47, que diz assim: E estando Jesus falando com os seus discípulos, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? E vendo-os que estava com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e o cortou a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocou-lhe a orelha e o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinha ido contra ele: Saíste como um salteador, com espada e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o puseram a casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia-o de longe. Amém. Esta passagem, Jesus está no Monte das Oliveiras. Ali ele tinha orado e tinha até transpirado sangue. E ali ele orou e os seus discípulos até dormiu. E Jesus disse: Vocês não podem velar sequer uma hora comigo. Estou prestes a ser entregue à morte e vocês estão aqui dormindo. Jesus estava falando com ele. E de repente vem uma grande multidão. Só que não é a mesma multidão que seguia Jesus. Na frente da multidão vinha Judas, o que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas trazia consigo os líderes do templo, soldado, capitães, que um ao outro tinha feito uma emboscada. Mas Jesus sabia que isso haveria de acontecer. E ele, estando falando com Jesus, chega Judas para o beijar. E Jesus disse: Você vai entregar o Filho do Homem com um beijo. E ali os homens que seguiam Judas, o sumo sacerdote do templo, os capitães, olhavam para ver se realmente eles conseguiam pegar Jesus. Jesus diz a eles: Eu estou e estava com vocês todos os dias no templo, e vocês não levantavam a mão para mim. Agora vocês armam contra mim. Jesus também disse aos capitães: Vocês estão vindo com varapaus, vocês estão vindo com espada. E Pedro, que era sanguinário, puxou a espada e cortou a orelha de um soldado, a orelha direita. E Jesus pediu para não continuar.
E Jesus disse: eu não vim para isso. Pegou a orelha, pôs no lugar, curou o homem e pediu para Pedro se acalmar. Porque Jesus ele se entregou neste ato. Se houvesse uma batalha, uma guerra ali, naquele monte, tudo que Jesus já tinha feito cairia por terra. Ali Jesus seria um revolucionário contra soldados, contra os principais dos sacerdotes, contra os principais do templo. E Jesus não veio para isso. E Jesus disse a Simão Pedro: abaixa a sua espada, guarda ela. Eu não vim para destruir deste modo. Eu vim para a salvação e libertação das almas. Jesus não veio para lutar com espadas, com o corpo, com a carne, com o sangue. Jesus veio para lutar contra o principado e potestade do ar. Mesmo em meio à traição, como Judas veio e fez, vendendo o sigilo, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Os que sabiam onde Jesus ia, dormia, passeava, se escondia, eram os discípulos. E o próprio Judas foi adiante e disse: eu sei onde ele está, eu sei onde ele fica. E deram a Judas 30 moedas de prata para mostrar aonde Jesus estava. E ali se ajuntaram e foram ali no Monte das Oliveiras e encontraram Jesus. Mas isso também já estava escrito lá em Zacarias. Todo passo a passo que iria acontecer já estava previsto. E Jesus veio fazer este papel de se entregar. E ali Jesus se entrega. E Pedro segue-o de longe. E Jesus fica na casa de um dos sacerdotes, um dos capitães. Jesus fica na casa do sumo sacerdote, para depois ser julgado e levado. Esta passagem nos relata que cada passo, cada entrega, cada processo que Jesus esteve na terra já estava escrito. Já foi escrito antes que tudo viesse a acontecer. Tudo que o Senhor veio fazer, veio para confirmar o que os profetas já previa através de Deus. Não foi um acaso, não foi por acaso, foi um acontecimento de fato real que precisava acontecer na terra. Não foi uma escolha de querer fazer para uns, não, foi fazer para todos. Todos que querem, todos que aceitam o vitupério, a morte de Cristo. Mas ele não ficou apenas morto, ele ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia ele ressuscitou e voltou ao Pai, recebendo o nome sobre todos os nomes. O que adiantaria os homens com o seu coração se entregar à maldade? O próprio Jesus já faria estas coisas. Os homens que por traição via Jesus todos os dias no templo,
o sacerdote, os escribas, os fariseus, os capitães, via Jesus e tinha desejo de pegar ele e tirar do templo para açoitar, para o matar. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E eles já maquinavam isso contra Jesus há dias, há meses, há tempo, mas não conseguia, porque não era o momento. Jesus mesmo disse a eles: eu estou com vocês lá no templo todos os dias e vocês não fizeram nada e vieram fazer isto aqui e agora. Por quê? Tudo é um tempo determinado. Até o tempo da traição tem um tempo de se aflorar, tem um tempo de se revelar. E ali naquele dia, todos foram revelados quem realmente era. Porque o tempo da vida revela quem é a pessoa. Se ele é o verdadeiro ou se ele é o traidor. Se ele é a favor de Cristo ou se ele é contra Cristo. E ali naquela multidão que não estava mais a favor de Cristo, mas estava contra a Cristo. Ali eram homens que buscavam a sua morte. Para quê? Para tirar Jesus de cena, para que a igreja viesse a ter ouvido apenas para eles, não para Cristo, não para Jesus. Porque eles poderiam fazer o seu comércio, eles poderiam entrar em aliança com outras coisas que era fora da palavra, que era fora do Evangelho. Porque eles fizeram para si homens e doutores que falavam o que eles quisessem ouvir. E Jesus sempre vinha e falava a verdade. O próprio João Batista, pregava contra todas essas coisas, porque os homens faziam para si leis que favoreciam a eles. Fazia templos, fazia tabernáculos, favorecendo eles. E ali dentro falava o que eles queriam ouvir. Se você observar, nos dias de hoje não mudou. Homens e doutores, pastores, fazem templos para que ele possa ouvir boas palavras. É muito longe e está perto do fim aquela palavra de arrependimento, a palavra de salvação. São só palavras que trazem um bom ego e levantar um ego de um homem que precisa de cura e libertação, de uma mulher que precisa voltar aos seus caminhos, de pessoas que precisam voltar ao seu primeiro amor e reconhecer as suas falhas. João Batista veio para mostrar que Jesus viria fazer estas coisas. E Jesus se entrega e faz este papel. Que nesta palavra nós possamos aceitar o vitupério. Muitos veio e virou contra Cristo, mas Jesus veio mostrar a verdade. Amém.